Bom dia, galerinha do sexto ano, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal Descomplicando a Matemática. Aqui quem fala é o professor Emerson e hoje nós vamos continuar trabalhando com frações, onde a gente vai estar vendo os conceitos de frações próprias, impróprias, não aparentes, impróprias, aparentes e a localização de frações na reta numérica. Então, assim, eu deixei para explicar o conceito dentro do próprio exercício. Então, nós já vamos para o exemplo, porque assim vocês têm o contato com o conceito, já vê a resolução do exemplo e o vídeo não fica grande. Então, olha aqui, classifique cada fração a seguir em fração própria, imprópria não aparente ou imprópria aparente. Então, para a fração própria eu vou colocar P, para a fração imprópria não aparente eu coloco I, e para a fração imprópria aparente eu coloco A, beleza? A gente vai pondo entre parênteses e vai classificando cada uma das frações do exercício. Então vamos entender o que são frações próprias. Frações próprias, vou colocar o P aqui, porque ela está classificada como P. Frações próprias são as frações em que o numerador, que é o de cima, numerador, menor que o denominador. Então, pessoal, quando o número de cima ele é menor que o de baixo, ele é menor que o denominador, que é o de baixo, a fração é uma fração própria. Fração imprópria não aparente, que é o I. Quando o numerador ele é maior que o denominador. Quando ele é maior que o denominador. Aí é o que nós chamamos de fração imprópria não aparente. E por fim, a fração imprópria aparente, que está aqui como A. Fração em que o numerador ele é maior, ou então ele pode ser igual que o denominador. E nesse caso, quando eu vou dividir, dividindo o de cima pelo de baixo, resulta em um número natural. Então, nós temos aí o conceito desses três tipos de frações. Fração própria, numerador que é o de cima, é menor que o denominador que é o de baixo, é a fração que a gente está acostumado, que é pegar um número inteiro e dividir ele em partes. Fração imprópria não aparente, é aquela que o de cima ele é maior que o de baixo, então vai dar maior do que um número. É como se eu pegasse uma barra de chocolate para dividir, mas eu ia precisar de uma outra barra para dividir também, Então aí eu já tenho o que nós chamamos de fração imprópria não aparente. E a fração imprópria aparente é aquela que o de cima também é maior que o de baixo, mas dá para dividir resultando em número natural. E aí quando os dois são iguais entra nesse tipo de fração também. Então vamos lá. Pede para classificar cada fração. Letra A, 4 nonos. Está vendo que o numerador é 4? Ele é maior que o 9, ele é menor que o 9. Então o de cima é o menor, então ele é uma fração própria. Fração própria entra nesse quesito. Letra B, 4 sextos. O de cima é menor de novo, tá vendo? É a mesma coisa de você pegar alguma coisa, dividir em 6 partes e pegar 4. Então ela é própria também. Letra C, 2 sextos. A mesma coisa. O de cima é menor, então ela é própria. Então sempre quando o de cima for menor, a fração é considerada como uma fração própria, beleza? Letra D, 9 sétimos. O de cima já é menor, já é maior, já é o 9. E não dá para dividir o 9 por 7 para obter um número natural. Se a gente dividir, vai obter um número com vírgula. Então aqui ela é imprópria não aparente, beleza? Imprópria não aparente. Letra E, 15 sobre 15. Dá para dividir. Quando eu divido de cima pelo de baixo, 15 dividido por 15,
O resultado é 1, dá um número natural. Então ela já é imprópria, só que aparente, porque dá para dividir. Letra F, 12 quartos. O de cima é maior, então ela é uma fração imprópria. Mas dá para dividir. 12 dividido por 4 dá 3. Então ela é imprópria, aparente. Letra G, 3 meios. Não dá para dividir para obter número natural. Se eu dividir, eu vou obter número com vírgula. Se eu quiser dividir isso daqui, vai dar 1,5. Então ela já é imprópria, não aparente, beleza? Letra H, 1 quarto. Dá para dividir? Não, nem precisa, porque o de cima é menor, né? O de cima é menor, então ela é uma fração própria. Letra I, 20 décimos. O de cima é menor, ou perdão, ele é maior, é uma fração imprópria. Se eu dividir 20 dividido por 10 dá 2, deu um número natural, então ela é imprópria aparente. E para finalizar, a letra J, finalizar o exemplo 1, 10 terços. O de cima ele é maior, não dá para dividir de jeito que eu obtenho número natural. Se eu dividir, eu vou obter um número com vírgula, então ela é imprópria, não aparente. Aqui eu fiz a classificação do exercício 1. Exemplo 2, localize os pontos a seguir na reta numérica. Então eu tenho os pontos A, B, C, D e E. Eu vou localizar cada um na reta numérica. Eu tenho a sua fração. Para isso, o que eu faço? Eu pego a fração, o numerador, que é o de cima, eu divido pelo denominador, que é o de baixo, transformando em número com vírgula, e aí eu consigo ver aonde esse número vai na reta numérica, onde esse ponto vai. Primeiro ponto A, eu vou pegar o de cima, que é 3, vou dividir pelo de baixo, que é 5. Não dá para dividir, acrescento um zero com vírgula, e aí eu tenho 5 vezes 6, que dá 30. Olha aí, fechou, tá vendo? 0,6. Então vai vir mais ou menos aqui, ó. Entre 0 e 1 eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? Mais ou menos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ponto A, né? Que é a fração 3/5, que representa o número 0,6. Ponto B. Agora vamos para o ponto B, que é a fração 2/5, né? Eu vou pegar aqui o 2, que é o de cima, e vou dividir pelo de baixo, que é 5. Não dá para dividir, acrescenta 0, 0 vírgula. 5 vezes 4 dá 20. Então 0,4. Então o ponto B vai vir aqui, ó. 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. Ponto B, beleza? Ponto C, 8/5. Pega o de cima, que é 8, divide pelo de baixo, que é 5. Dá para dividir, porque o 8 é maior. 5 vezes 1 dá 5, é o que chega mais próximo. Se eu fizer 5 vezes 2 vai dar 10 e vai passar. 8 menos 5, 3. 3 não divide por 5, acrescenta um 0 e uma vírgula. E aí eu tenho 5 vezes 6, que dá 30. Então deu 1,6. Então vai vir aqui, ó, entre 1 e 2. Nós temos 9 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então vai vir aqui, vamos lá. 1, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6. Então, ponto C bem ali, beleza? E agora o ponto D, nós temos a fração 1 meio. 1 não divide por 2 porque é menor, acrescenta 0, 0, 2 vezes 5, 10. Então, 0,5, né? Vai assim, ó. 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. Vem aqui, ponto D. Por fim, o ponto E, que é 12/5. Eu vou pegar o de cima, que é 12, e vou dividir pelo de baixo, que é 5. Dá para dividir porque o 12 é maior. 5 vezes 2 dá 10, é o que chega mais próximo. Sobra 2. 2 não divide por 5, acrescenta um 0 e uma vírgula. 5 vezes 4 dá 20. Então, 2,4. Vai estar entre 2 e 3, né? 2,4. Então, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, vamos lá. 2,1, 2,2, 2,3, 2,4. Bem aqui o ponto E. Nós localizamos todos os pontos desse exercício. Finalizamos aqui nossa videoaula. Vou deixar um espaço para vocês tirarem um print. Qualquer dúvida que tiver, estou à disposição para esclarecer. Terminando a atividade, pode tirar foto, mandar para o professor
da sua turma. Não se esqueça dos cuidados básicos, álcool, lavar bem as mãos, distanciamento, uso de máscara. Logo, logo estaremos de volta. Com Deus, um abraço, até a próxima.